Você está pronto para ouvir a verdade? A verdade, ela sempre foi escancarada, sempre foi dita a verdade na nossa cara. Só que a gente não conseguia enxergar. Olha isso aqui. Essa é a história do início dos tempos. Uma época de mitos e lendas, quando os antigos deuses eram fúteis e cruéis e maltratavam a humanidade. Só um homem ousava desafiar o poder deles: Hércules. Hércules possuía uma força nunca vista antes, uma força superada apenas pela bondade em seu coração. Ele rodeava o mundo combatendo os seguidores da perversa madrasta dele, Hera, a onipotente rainha dos deuses. Mas onde houvesse maldade, onde houvesse um inocente sofrendo, haveria Hércules. Dependendo da idade que você tem, se for por volta dos 30, aí você já assistiu a essa série que passava na TV, Hércules e Xena. As pessoas mais jovens devem ter assistido Percy Jackson e o Ladrão de Raios. Mas o que eu quero dizer é, tudo o que é apresentado ali como mitologia aconteceu e acontece. No Antigo Testamento, quando Jesus ainda não havia nascido ainda, a terra era dominada por deuses cruéis. Quem são os deuses? São os anjos caídos que desceram do céu, porque foram expulsos, né? Chegando na terra se fizeram passar por deuses. Quando você lê Gênesis 6, principalmente o livro de Enoque, você vai ver que esses deuses engravidavam as mulheres e geravam filhos, e aí nasciam os Néfilins. Os gregos os chamavam de semideuses, daí vem a ideia do Hércules. Hércules também era um semideus. E tinha gigantes, faunos, centauros, sereias, e esses deuses eram cruéis, sanguinários, exigiam ofertas, sacrifícios, muitas coisas, né? Então, o mundo antes de Jesus e depois de Jesus mudou drasticamente. Muito, muito, muito mesmo. Então, quando você pega mapas antigos, como por exemplo o mapa de Urbano Monte, tem desenhos lá de seres mitológicos, né? Então, mesmo após o nascimento de Cristo, esses deuses ainda continuavam agindo no mundo, os demônios continuavam agindo no mundo, procriando, criando néfilins, mexendo na genética humana, criando híbridos, mistura de humanos com animais, fazendo uma bagunça na Terra. Houve uma inversão magnética, eles morreram. Eles continuaram ainda com essa bagunça, por isso que houve a Tartária, 1700, 1800 aí, né? Houve a Tartária. Mas muito menos do que o que era no Antigo Testamento. Nós não fazemos nem noção. A Bíblia dá poucas noções, e quando a Bíblia fala que Israel sempre abandonava Deus e voltava a cultuar os seus deuses, Baal e Acera e tantos outros deuses, a gente hoje, na nossa visão, não entende por quê. Era porque, gente, os deuses, os anjos caídos, se materializavam, realmente se materializavam em forma humana, física, falava com as pessoas e dava às pessoas o que elas queriam: poder, riqueza, igual hoje quando se faz um pacto, né, com uma entidade. Quando você vai em países como a Índia e África, onde magia está num nível assim mais alto, é isso que acontece quando as pessoas não têm um conhecimento de Jesus, quando o evangelho não entra de verdade, quando o cristianismo, né, o poder de Deus não entra, os demônios fazem uma bagunça muito grande. E tudo isso ainda hoje é muito real, eles continuam fazendo tudo isso, só que muito mais escondido, muito mais secreto. A coisa vai ficar mais escancarada quando surgir o anticristo. Vai escancarar um pouco aí. Então, o mundo não é um conto de fadas.
A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. Quando Jesus estava sendo preso, ele disse assim, ó, aí vem o príncipe desse mundo e com ele não tenho parte alguma. O próprio Jesus chamou Satã de o príncipe desse mundo. Quando o diabo levou Jesus a um monte muito alto e mostrou para ele os reinos da terra, o diabo disse assim, ó, se você se ajoelhar perante mim, eu te dou todos os reinos da terra, porque a mim me foram entregues. Jesus não chamou ele de mentiroso nesse quesito. Jesus sabia que, embora a terra fosse de Deus, o diabo governava o mundo porque ele tomou o mundo de Adão. O que o diabo queria fazer com Jesus era transformar ele no anticristo. Era dar o governo da terra a Jesus, para ele governar a terra sendo sujeito a Satã. Foi isso que o diabo já planeja o anticristo antes de Cristo. Olha só que coisa interessante. Então, está vindo aí, gente, está vindo aí aquele que vai governar o mundo inteiro em uma nova ordem. E nós vamos ver coisas que nunca vimos antes. Nós, né? Porque os povos antigos já viram. Tá bom? Fica na paz.